Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a química de pães de fermentação natural e também sobre o de empreendedorismo, né? Conhecimento teórico e aplicação desse conhecimento no mercado, como fazer, como atuar e continuar crescendo. Bom, aqui no nosso ambiente virtual, nós temos a professora Ana Paula Lamounier, que é professora do campus Rio de Janeiro, possui graduação em licenciatura em Química pela UFMG, mestrado em Química na UFMG também, e o doutorado dela em Química na PUC do Rio de Janeiro. Ela já esteve como coordenadora do curso técnico em Química e na comissão local de avaliação do campus Rio de Janeiro. Ela tem experiência na área de Química, né? ênfase em instrumentação analítica, atuou principalmente em temas como normas ISO, qualidade nos ensaios para o monitoramento de água, qualidade em laboratórios de ensaio, aplicações em metrologia, desenvolvimento de métodos analíticos e cromatografia líquida de alta eficiência. Mais recentemente, a professora Ana Paula esteve num período sabático e se dedicou mais profundamente às questões envolvidas na arte da panificação. Ela fez um curso na Escola Internacional de Panificação da Provence, na França, e de volta ao Brasil, ela vem se dedicando às atividades de ensino e pesquisa e também à panificação, onde atua bastante no seu perfil no Instagram, @panedepaula. Certo? Esse é o currículo da professora Ana Paula, uma experiência larga, extensa. Eu vou aproveitar o momento para aceitar algumas pessoas que estão pedindo aqui entrada e vou apresentar o segundo apresentador de hoje, né? Temos aqui uma contribuição luxuosa, duas pessoas falando de um tema tão rico e tão apetitoso. Vamos lá. Na outra tela aqui, nós temos no ambiente virtual também o João Berkmans, empreendedor da Padoca do MJ. Quem não percebeu ainda, o João é meu irmão, né? E num dos projetos que ele desenvolve, eu tenho o prazer de participar junto com ele nessa jornada. O João ele tem graduação em Ciências Náuticas, especialização em máquinas pela Escola de Oficiais da Marinha Mercante, a EFON, em Belém do Pará. Ele está fazendo uma segunda graduação em Engenharia Mecânica na Anhanguera, tem ampla experiência como oficial da Marinha Mercante nas empresas Elcano, Maersk e ProSafe, todas offshores. E mais recentemente ele resolveu começar a empreender e desde o ano passado vem trabalhando forte e dedicando esforços à panificação artesanal, onde nasceu aí a Padoca do MJ. O mote empreendedor da empresa é: a Padoca do MJ é uma padaria artesanal especializada na utilização do levain em seus pães. É artesanal, é natural, está ao alcance de todos, da nossa casa para a sua casa. No perfil do Instagram, @padoca_do_MJ, vocês podem obter mais informações. Agora eu vou passar a palavra para a Ana Paula e para o João, sendo que a Ana Paula vai começar compartilhando a tela dela com vocês, e depois o João também compartilhará a tela dele. E ao longo dessa live, pessoal, nós vamos poder mandar perguntas pelo chat, né? E eu e o professor Neemias aqui, que está no meu backup, dando suporte essencial, vamos coletar as perguntas e vamos repassar para os nossos convidados. Agora, Ana Paula, João, só vocês dois com o microfone aberto, é com vocês. Boa noite. O microfone está aberto? Certo? Boa noite também a todos. Então, vamos lá. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês nesse momento aqui para conversar um pouquinho sobre fermentação natural de pães. Agradeço ao professor Murilo por ter me convidado e agradeço também por estar fazendo parte, juntamente com o Juno, que é meu parceiro aí, que a gente troca várias figurinhas em relação aos pães natural. Então, para essa roda de conversa. De uma forma geral, a fermentação é a transformação de alimentos pelas enzimas produzidas por várias bactérias e fungos. Que 1/3 dos alimentos consumidos pelos seres humanos no mundo inteiro são fermentados. Daí a importância da fermentação, de se estudar a fermentação. Bem, hoje a gente vai se ater mais à fermentação para produtos de farinha de... Então, nós vamos utilizar o fermento químico, que é comercialmente vendido, que
usado em bolos, que basicamente a fermentação ocorre, na verdade, a produção, a expansão da massa vai acontecer pela decomposição do bicarbonato de sódio em carbonato de sódio e gás carbônico, que é o CO2, ele vai fazer a expansão da massa. E também outro fermento comercial, que é muito fácil de se encontrar, biológico, é o fermento que ele é na forma fresco e seco. O fresco é o que chama de fermento e ele é muito utilizado para pães e pizzas. Esse fermento é a levedura pura, a Saccharomyces pura, onde você vai ter a enzima, então, produzida, consumir a glicose, e vai transformar essa glicose em álcool etílico, etanol, que hoje está muito comum nas nossas casas, por causa da pandemia, mais CO2, que vai fazer a expansão da massa, e energia. Bem, o nosso fermento em foco é o fermento natural, que ele é feito basicamente de farinha, trigo e água. Ele também é conhecido como sourdough, em inglês, levain, em francês, e massa madre, em espanhol e italiano. O levain é um sistema biológico extremamente complexo, onde ele tem um equilíbrio adequado, tanto de leveduras, basicamente as Saccharomyces, e as bactérias lácticas, que dentro dessas bactérias, a maior quantidade das bactérias Sanfrancisensis. Essa bactéria identificada nos fermentos das padarias artesanais na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, na Califórnia. Esse fermento ele é utilizado em pães, pizzas, brioches, etc. Bem, na foto ao lado, vocês podem observar que esse é o meu fermento, ele foi alimentado com farinha branca e água na proporção 1:2:2, e reparem que eu subestimei o volume do recipiente com o volume de fermento, então ele acabou explodindo fora. Pode passar, Murilo. Então, eu comecei falando um pouco, né, dos fermentos, da quantidade de que 1/3 dos alimentos consumidos pelos seres humanos no mundo inteiro são alimentos fermentados, dada a importância de se estudar esses alimentos, né? E geralmente, se a gente pensar de uma forma geral, a fermentação é a transformação dos alimentos pelas enzimas produzidas por várias bactérias e fungos. Então, e nós temos vinagre, vinho, chocolate, café, etc. Vamos lá, pode passar, por favor. Então, existem vários tipos de fermentos, a gente vai falar hoje do fermento, existem vários tipos de fermentos, para várias finalidades, para vários tipos de alimentos, mas hoje a gente vai se ater apenas ao fermento para produtos feito com farinha de trigo. E aí, a gente tem 2 fermentos para isso já, que é o fermento químico, muito utilizado para bolos, panqueques, etc., que ele tem algumas leveduras, mas o principal é a decomposição do bicarbonato de sódio, produzindo carbonato de sódio, água e o gás carbônico, para fazer a expansão da massa. E tem o fermento biológico comercial, que ele é vendido em fresco e seco, né, que é utilizado para pães e pizzas, e ele é basicamente a levedura Saccharomyces pura. E aí, nesse caso, a enzima produzida por essa levedura vai, então, consumir a glicose, que é o açúcar da farinha, e produzir o etílico, o CO2 e energia. Pode passar, Maria, por favor. Bem, e o fermento, ele também é conhecido como sourdough, levain, massa madre, sourdough em inglês, levain em francês, massa madre em espanhol e italiano. É um sistema biológico extremamente complexo, onde você vai ter um equilíbrio muito adequado de bactérias e leveduras. As bactérias, em sua maioria, serão as Sanfrancisensis, que é uma bactéria descoberta, ela foi identificada no fermento natural das artesanais da cidade de São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos. É até um polo muito conhecido por essas padarias artesanais, eles cultivam muito o consumo desse pão de fermentação natural. E as leveduras, basicamente, são as Saccharomyces, que são as mais fortes. E aí, eu vou utilizar esse fermento para várias coisas, pães, pizzas, brioches, cookies, vários. Aí, nessa foto à direita, é o meu fermento, eu estava comentando, ele foi
né, uma isca alimentada com farinha branca, água na proporção 1:2:2, é um fermento líquido. E observem que eu subestimei o volume do meu pote com a quantidade de fermento. Então, ele estava muito forte, acabou saindo do pote. Pode passar, Murilo, por favor. Bem, há 2 séculos atrás, só se fazia pães com fermentação natural. Não existia o fermento, então, comercial. Então, toda casa se fazia, e algumas casas até vendiam esses pães, mas faziam para o consumo próprio. E aí, há 80 anos atrás, a indústria alimentícia, então, ela isolou a levedura mais forte, que é a Saccharomyces, e com a tecnologia do alimento, ela começou a vender essa levedura, como que a gente encontra hoje em casa. Com isso, houve uma ruptura do pães artesanais feitos com fermentação natural, e aí se começou a se comprar pães industriais. Só que como toda modificação teve um ganho muito positivo na parte do tempo da produção dos pães, mas com isso a gente perdeu muito na qualidade do produto. Com isso a indústria percebeu que ia ter que adicionar conservantes, para manter esse produto mais tempo no mercado. Bem, depois apesar dessa revolução, além dessa revolução, a gente teve então que o trigo foi modificado para atender essa indústria, e houve também adição de glúten nos pães, principalmente nos pães integrais, para manter eles bem fofinhos, e esses fatores, mais outros fatores, levaram ao que a gente conhece muito, que muitas pessoas têm a intolerância ao glúten. Pode passar, por favor. Bem, e por que eu vou escolher a fermentação natural? Tem inúmeras qualidades um pão de fermentação natural, mas a gente pode destacar algumas aqui. Ele tem ações anti-inflamatórias naturais, nada adicionado, ações antioxidantes, a digestibilidade dele é muito mais fácil, porque há uma quebra do amido ainda na produção da massa do pão. Ele torna muitos nutrientes disponíveis, um aminoácido essencial, que é a lisina. Então, se a gente comparar o pão de fermentação natural com o pão de fermentação biológica, por favor, Murilo. A gente pode perceber que o pão de fermentação selvagem ou natural, ele é muito mais ácido. Então, isso você percebe pelo paladar mesmo, você percebe uma acidez maior. Mas nos pães de fermentação selvagem, nós temos minimamente mais ácido lático e vezes mais ácido acético. Isso confere um aroma e sabor muito mais complexo, muito mais intenso. O envelhecimento é muito mais lento. E todo alimento mais ácido, ele tem uma certa proteção contra bactérias e mofos indesejáveis, fungos indesejáveis. Então, torna a validade dele maior. E se ainda a gente pensar novamente nesse aspecto nutricional, nós podemos perceber que já foi que ele tem o menor índice glicêmico, ele tem mais problema com glicose, né, que você pode comer exageradamente. É recomendável comer exageradamente, mas ele é um pão muito melhor do que um pão de fermentação industrial. Além disso, ele tem um processo que chama fitase, que nós vamos falar mais adiante, que é a hidrólise do ácido fítico. Vamos falar mais adiante. Pode passar, Murilo, por favor. Bem, a farinha, ela é basicamente composta por amido, e tem outros constituintes, água, açúcares, lipídios, etc. E os açúcares, pode passar, Murilo, por favor. Açúcares, ele é a alimentação das leveduras e das bactérias lácteas. A gente vai ter os dois processos fermentativos. Vamos sim, Murilo. Os dois processos fermentativos. Nós vamos ter pela levedura, que é um processo e uma fermentação alcoólica, onde a gente vai ter a produção de etanol e CO2, onde vai ter a produção da massa, o gás carbônico. A gente tem a estrutura do etanol. E nós vamos ter o outro processo fermentativo, que é o fermentativo lático, pelas bactérias láticas. E ela vai se dividir em dois processos. Por favor, Murilo.
em homoláticas, onde há a produção do ácido lático. Mais um, por favor. Aí está a estrutura do ácido lático. O ácido lático é muito presente no iogurte, tá? Para quem não tem o conhecimento. E também pelo outro processo, que são as bactérias heteroláticas, onde vai ter a produção do ácido lático, ácido acético e o CO2. O ácido acético, ele só para contextualizar, ele está muito presente no vinagre. Aí está a estrutura dele, mais um, Murilo, por favor. E pode passar. Infelizmente, toda a apresentação ficou desconfigurada. Bem, o meu fermento está funcionando? Como que eu vou saber? Ele é um fermento selvagem, ele é um fermento natural, que eu produzi dentro da minha casa, e aí? Ele está funcionando? Como que eu vou saber? Bem, o primeiro teste é visual, que é muito feito dentro das mesmo, que é o controle do volume da massa do pão. Por favor, Murilo, mais um. E aí eu recomendo que você faça o teste do antes e depois, faça a foto do seu pão antes e a foto do seu pão depois de fermentado, para você ter esse parâmetro muito bem fundamentado. Um outro parâmetro, mas aí é feito mais dentro das padarias mais sofisticadas, que trabalham com fermentação natural, é o controle do pH. A quantidade, a qualidade do ácido, ela é controlada pelo instrumento que chama pH-gâmetro, que mede o pH e, por sua vez, dá um indicativo da acidez ou da bacia do alimento. A foto à direita é um pH-gâmetro. Esse instrumento ele custa de R$ 2.500 a R$ 3.000. E, por exemplo, na Espanha, eles assam os pães quando o pH chega a 4,8 e na França a 4,2. Então, isso vai depender muito de qual é a região, o que o cliente gosta, o que as pessoas, os comensais preferem, pão mais ácido, pão mais básico, mais lático, mais acético, vai depender. Por favor, Murilo. Então, um ponto crucial é o controle das variáveis na fermentação, porque a fermentação, ela vai falar sobre todos ela vai te dar um resultado final, vai te dar ovéolos. Essa vez mostra esse pão azul, é um pão com chá, um chá azul, de flores azuis. Esse pão, você repara os alvéolos, a pestana. Isso tudo foi resultado de uma fermentação, de um tipo de fermentação. E aí você tem várias variáveis que vão mudar a sua fermentação. Agora, o controle delas, que a gente tenta controlar, mas tem algumas que às vezes não estão ao alcance de em casa. Mas a qualidade da água, a quantidade da água, a temperatura, tipo de origem da farinha. Mas algumas variáveis a gente consegue controlar e consegue fazer um bom pão em casa. Por favor, Murilo. Então a gente está falando muito de acidez, né, do controle da acidez, até porque tanto as leveduras quanto as bactérias láticas, elas produzem ácido acético e o ácido lático. Então aqui está uma escala básica, só para quem não é da área entender um pouquinho, uma escala básica de pH. Acima de valores 7, eu vou ter meios básicos. Em pH acético, eu vou ter meio neutro. E em pH abaixo de 7, eu vou ter os meios básicos, os meios ácidos, desculpa. E é geralmente nesses meios que são nossos alimentos. Por exemplo, suco de limão, pH 2. E a panificação, ela trabalha entre 6 a 3,5. Tanto a panificação industrial quanto a panificação natural. Por favor, Muri, mais um. E aqui do lado, a gente tem à direita um gráfico, na verdade são dois gráficos, população e atividades do tempo. Bem, e depois essa medida de pH versus o tempo. Então imagina que eu tenho um fermento que está na geladeira, ele sai da geladeira, ele está inativo, porque com a diminuição da temperatura eu tenho uma inatividade do fermento, ele vai conservar por mais tempo, vivo. E eu tiro ele da geladeira, então a população dele, a atividade está bem baixa, e eu vou alimentar parte dele, uma isca. Esse alimento vai ser uma parte, vão ser 2 partes de farinha e 2 partes de água. Quando ele se alimenta, eu estou então fornecendo os açúcares, as leveduras e bactérias vão começar a se alimentar e vai começar a produzir, vai aumentar a atividade e a população.
Até que chega um momento onde eu tenho um fermento jovem, que é um fermento que já está cheio de bolha, que tem um volume maior, ele tem um cheirinho alcoólico, que é resultado da produção de etanol, um pouquinho de cheirinho de ácido, mas bastante agradável ainda. Ele é um elemento, um fermento mais forte. Depois que passa esse tempo da fermentação forte, que no meu caso, na minha casa, condições, ela vai acontecer entre 4 e 6 horas, mas depende da temperatura, depende de uma série de fatores, tá? Mas geralmente é isso. E a gente vai ter o fermento maduro. O fermento maduro, eu já não tenho uma produção tanto de bactérias e leveduras, a atividade, ela já está, a população estabilizada por um certo tempo, e depois que passa esse tempo, se eu não fizer, esse fermento vai se tornar extremamente ácido, vai ficar muito líquido, porque vai ter muita produção de ácido, ele vai ficar com cheiro forte de ácido, ele vai perder os gases, o CO2, e ele vai, se eu não fizer nada, ele vai morrer, ok? Bem, como que é esse processo, pensando no pH? Quando eu tiro essa isca, então, da geladeira, ela tá ácida, porque tá tendo produção de ácido. Inativo, mas ele tá com alta concentração de ácido. E aí, eu tenho um aumento do pH, mais ou menos, quando eu alimento, o pH sai de 3,7 vai para 5, 6. E aí, depois, ele começa a se alimentar, as leveduras e bactérias começam a produzir ácidos, e esse pH, então, vai diminuindo o valor. Lembra? Olha aqui à direita, quanto mais ácido, menor é o pH. Então, o pH vai diminuindo porque eu vou produzindo ácido. E aí, quando eu chego entre 4,2 e 4, um intervalo bem pequeno, eu tenho um fermento jovem, depois disso eu passo para um fermento maduro, e abaixo de 3,7 eu não tenho mais atividade, o fermento pode até morrer. Pode passar? Pode passar, por favor. Bem, agora qual que é a influência da temperatura na atividade? Mais ou menos a gente já sabe, porque eu falei que o fermento está na geladeira, ele está com atividade baixa, mas como que isso acontece na produção dos ácidos? As bactérias láticas, elas têm atividade entre 0 e 15 graus, ok? Quando se chega a 20 graus, essas bactérias, elas começam a produzir um significativo de ácido acético. Então, vão ser as produções das bactérias heteroláticas. E entre 30 e 35, a gente vai ter, então, a produção do ácido lático, a maior produção do ácido lático. Então, aqui quem vai trabalhar mais são as bactérias homológicas. Pode passar. Bem, se você tiver só produção de ácido lático, você vai ter um pão sempre achatado. Na verdade, o que o padeiro ele busca? Ele busca um equilíbrio entre o ácido acético e o ácido lático, que você vai ter mais o sabor mais complexo, um aroma mais complexo, o miolo mais bonito, mais saboroso, macio. Tá? E as leveduras, como que elas se comportam? As leveduras, entre 0 e 5 graus, ela não tem atividade. Tem uma atividade muito baixa, mas é uma atividade irrelevante. E a máxima produção de etanol vai acontecer entre 30 e 35 graus. Tá? Então, quando a gente fala, nós que fazemos pães de fermentação natural, a gente deixa muito, o Júnior deve ter comentado, estava tentando passar minha apresentação, mas a gente faz muita fermentação a frio, que é uma fermentação que permite que essa fermentação seja longa. E isso contribui com vários aspectos nutricionais do pão. Permite que as enzimas façam suas atividades enzimáticas, faça a quebra do amido, e a fermentação ocorre de maneira completa. Só que eu sempre falo para quem eu ensino a fazer pão, que sempre controle a sua temperatura, e não é difícil controlar a temperatura. E se a sua geladeira tiver, que a gente vai fazer a fermentação a frio, vai colocar na geladeira. Se ela tiver abaixo de 5 graus, 6, 7 graus, a fermentação praticamente para, e o seu pão não vai estar fermentando, ele vai estar só oxidando na geladeira, o que não vale a pena. Então, é importante que você conheça a sua geladeira, saiba onde você tem uma temperatura mais adequada. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Pode passar, Murilo, por favor. Bem, então, a gente viu a influência da acidez na população e atividade,
a influência da temperatura e agora da hidratação, que é outro fator que tem uma alteração e a gente consegue controlar em casa facilmente. A hidratação você consegue calcular de uma forma muito tranquila a hidratação. Ela é a quantidade de água, geralmente eu massa, tudo na balança, igual o Júnior comentou, uma balança que você compra nos sites comerciais, e vezes 100 dividido pela quantidade de farinha. Então, por exemplo, se você tem 1.000 gramas de farinha e você tem 700 de água, você vai ter 70%. 700 vezes 100 dividido por 1.000 vai ter 70% de hidratação. Pode passar, Murilo, por favor. E aí, então, como que essa hidratação vai influenciar na atividade? A gente usa hidratações, quem faz fermentação natural, quem faz pão de fermentação industrial, a hidratação chega até 50%, mas de fermentação natural, a gente usa entre 60% e 100%. Não é fácil fazer um pão de fermentação natural acima de 80% em casa, tá? Então, geralmente a gente usa de 65% a 75%, a não ser que você tenha uma farinha muito forte, etc. Mas isso a gente deixa para um outro encontro, porque é um assunto mais extenso. Então, quando você tem 60% de hidratação, você tem muita formação de ácido e 100% de hidratação tem formação de ácido lático. A mesma coisa para a massa com o fermento natural. Pode dar mais um, por favor, Murilo. Então, concluindo, quanto menor a hidratação, maior a produção de ácido acético, quanto maior a hidratação, maior a formação de ácido lático. Ok? Agora nós vamos juntar todas as informações num gráfico só, por favor, Murilo. Bem, aqui à esquerda eu tenho a foto, um termômetro culinário de agulha, comentou, a gente compra no site, eu acho que custa de 20 a 30 reais, não é absurdo, e ele é um equipamento extremamente eficiente para o controle da temperatura. Aqui eu estou fazendo o controle da massa. Então, aqui eu tenho um gráfico, no eixo Y, nós vamos ter a hidratação, que vai variar de 50% a 100%, e a outra variável é a temperatura. Então, as duas, a gente sempre tem os dois, porque a massa está sendo influenciada tanto pela hidratação quanto pela temperatura, e por outros fatores. Mas para a gente é só esse agora. Então, como que uma vai influenciar na outra são dos ácidos? E no eixo X, então, vou ter a temperatura, que eu vou variar de 15, que é a temperatura na geladeira, a 30 graus, que é o máximo que a gente chega nos pães de fermentação natural. Isso eu estou falando durante a manipulação da massa, não no assamento, tá? Então, se nós formos andando aqui no máximo da temperatura e no máximo da hidratação, a gente vai ter um encontro nesse quadrante à direita em cima. Tá vendo essas linhas vermelhas? Essas linhas vermelhas vão, se você caminhar sobre essas linhas vermelhas, você no máximo, aqui no máximo da hidratação e no máximo da temperatura, no encontro dos dois pontos. Por favor, Murilo. Ali, máximo de produção de ácido lático. Mais um, Murilo, por favor. Então, quanto maior a hidratação, quanto maior a temperatura e a hidratação, maior a produção do ácido lático. Bem, se eu caminhar agora no extremo oposto, para o quadrante aqui, oposto ao lático, em direção a essas linhas azuis, até chegar no mínimo de temperatura e no máximo e no mínimo de hidratação, eu vou ter uma superprodução. Então, favorecer a produção então, do ácido acético. Por favor, Murilo. Onde eu vou ter, então, a menor hidratação e a menor temperatura favorece a produção de ácido acético. Agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a gente está nesse uma situação hipotética que eu tenho, então, um pão de 80% de hidratação. Esse caso, essa massa, vamos supor, essa massa aqui minha está com 80% de hidratação numa temperatura de 25 graus. Então, eu sei que eu tenho muita produção de ácido lático nela. Eu sei que também não vai ter sabor. E eu quero inserir mais produção, quero favorecer a produção de ácido acético. O que eu faço? Se eu diminuir a hidratação, é impossível, a massa já está pronta. Muito difícil, eu não vou conseguir tirar a água dessa massa. Não vou conseguir diminuir a hidratação. Mas eu consigo mexer na temperatura. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, então, pegar essa massa e na geladeira. Por favor, Murilo. Então, eu vou caminhar no sentido de diminuir a temperatura e produzir, então, o ácido acético. Ok? Então, com isso, eu consigo o equilíbrio que eu quero, que eu gosto, para o meu paladar. Então, a gente consegue brincar
com as produções dos ácidos de acordo com o que você deseja. Por favor, Murilo. Bem, algumas atividades enzimáticas são extremamente importantes, elas estão relacionadas com a acidez. Como os pães de natural produzem ácidos, a gente consegue promover essas ações, essas atividades enzimáticas durante a fermentação. Então, aqui no lado esquerdo, eu tenho parte da estrutura do amido. Quando você tem quebra do amido, você consegue produzir a glicose, por exemplo, essas barrinhas pontilhadas, você consegue produzir a glicose, e essa barrinha em vermelho você consegue, é a estrutura da maltose. Repare que a estrutura da glicose, ela se repete, é chamada de maltose, ela tem a mesma, vai se repetir na unidade. Bem, o amido, ele não é alimento para as leveduras e as bactérias. Então, os açúcares que são alimentos para o fermento natural. Mas a quebra dele torna ele também um alimento. E a quebra do amido ajuda na digestão. Então, quando a amilase, que vai ocorrer, né, se você olhar aqui no gráfico, ela vai ocorrer entre 4,5 e 6,5, ela ajuda a digestão do amido. Quando você ingere alimentos mais ácidos, você vai ter uma produção maior de amilase na saliva, que já começa a digestão, então, na boca, que vai quebrar esses amidos. Mas, por isso, a boa digestibilidade do fermento natural, porque essa quebra já acontece na massa. A gente tem outra, a protease, que é a quebra das proteínas, e a pentosanase. Não vou falar sobre ela, essa pentosanase é mais para a quebra fio, que é muito usado para não ir nos Estados Unidos, a gente usa menos um pouco. Mas outra ação importante enzimática é da fitase, por favor, Murilo, que vai fazer a quebra do ácido fítico, que é esse ácido que eu comentei lá atrás. Essa quebra, esse ácido, ele é considerado um antinutriente. E o que ele faz? Ele sequestra, por favor, Murilo, mais 2 toques. Ele sequestra os cálcio, ferro, magnésio do seu organismo. Então, o cálcio para os ossos, o ferro para o sangue, o magnésio para o intestino, então ele é um antinutriente. Então, quando a fitase em pH 4,5, você consegue eliminar esse ácido que se torna tóxico para os seres humanos. Por favor, Murilo. Bem, e por fim, quando você faz uma etapa você faz uma fermentação muito bem feita, os processos bem feitos, com controlatura, você então tem 3 etapas de assamento. Você consegue ver isso no seu próprio pão. A primeira etapa é a coagulação das proteínas, latinização do amido. Por favor, Murilo. No final dessa etapa, o seu pão está tecnicamente assado, mas ainda está branco, tá? Por favor. Na próxima etapa, então, onde você tem essa linha verde, ocorre a caramelização da crosta, né, e a reação de Maillard, mas que carameliza. Se a sua fermentação não foi bem feita, o pão vai queimar em vez de caramelizar. E depois, por último, onde você tem essa roxa, indica que houve uma desidratação da crosta, que é uma crosta muito característica dos pães de fermentação natural. Algumas pessoas gostam, outros não gostam, né? Por favor, Murilo. Bem, aqui as últimas considerações que eu tenho para fazer. Primeiro, eu gostaria de passar, né, um conhecimento. Desconfie do que você conhece como verdade. Há 5 anos atrás, eu achava que só se poderia fazer pães com fermento biológico comercial. E nem imaginava que a minha bisavó fazia pão de fermentação natural e minha avó vendia os pães dela, né? E provavelmente as avós delas, e aí para trás, né, as tataravós também faziam isso. A gente ficou muito longe das culturas, principalmente alimentícias. Ficou muito mais fácil comprar comida congelada, ultraprocessada, do que fazer isso em casa. Então, a gente ficou muito longe desses processos de alimento.
E principalmente com isso, a gente tem que começar a desconfiar dos alimentos que a gente consome, que a gente compra, questionar por que um pão de fermentação natural ele é feito com farinha, água, sal e fermento natural, que é farinha e água, e o pão de forma comprado no supermercado, ele tem ingredientes, mais 20 ingredientes. Então, alguma coisa tem de diferente, e eu acho que a gente, não que você não deva consumir, a gente não, cada um consome o que achar melhor, mas é muito importante que você saiba o que você está consumindo, por que é adicionado esses elementos. Será que dá para ser diferente? Porque quando o consumidor muda, a indústria muda, seja alimentícia, farmacêutica, o que seja. Bem, você precisa ser químico, biólogo, cientista para fazer pão de fermentação natural? O Júnior mesmo está aí à prova que ele está fazendo excelentes pães e ele não é químico, tudo bem que é teu irmão, mas a gente tem vários excelentes padeiros fazendo pães sensacionais com qualquer outro tipo, vindo de qualquer outra profissão. Você tem que querer e aceitar o desafio, porque é desafiante, né, Júnior? Pode passar, Murilo, por favor. E a dica é não compare o seu resultado com o dos outros. Isso eu falo para todo mundo que eu ensino a fazer pão. Porque o pão da esquerda, meu pão, foi o primeiro pão que eu tive coragem de postar. Não foi meu primeiro pão que eu fiz, foi o que eu tive coragem de postar. Um pão sem pestana, desiforme, não tem simetria, não tem volume, era um pão extremamente ácido. E o pão da direita, em 2019, já é um pão que tem volume, abriu uma pestana, você percebe que até a casca dele caramelizou. É um pão muito mais suave. Se eu tivesse comparado meu pão 15 com qualquer outro, e eu não tinha avançado. Então, o que te leva a melhorar é o estudo, é a prática, é se conectar com os outros padeiros. Então, no final aí, só... Por favor, Murilo. As referências bibliográficas, essa apresentação ela foi baseada no curso que eu fiz na França. Eu tive uma excelente oportunidade de ter feito esse curso. Foi uma das ações que eu tive nos últimos anos, feito esse curso de fermentação na França, internacional de panificação.